Fala, leitores da Bíblia, graça e paz. Vamos à nossa leitura de hoje. Vamos ler capítulo 9 e 10 do primeiro livro das Crônicas e vamos iniciar hoje um novo livro, o livro de Eclesiastes. Vamos falar com o Senhor? Senhor Deus, mais uma vez nos achegamos perto da Tua palavra. Queremos, Senhor, receber a instrução, receber, ó Deus, da Tua parte a orientação, guia para a nossa vida. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos ajudado e continua nos ajudando, Senhor, a cada dia a crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, primeiro livro das Crônicas, capítulo 9. Nós já estamos chegando no final aqui dessa primeira parte do livro das Crônicas, que vai até o capítulo 9, e vamos ler também o capítulo 10, que inaugura a segunda parte. Habitantes de Jerusalém depois do cativeiro. Vamos lá. Todo Israel foi registrado por genealogias e inscrito no livro dos reis de Israel. E Judá foi levado para o exílio à Babilônia por causa da sua transgressão. Os primeiros habitantes que de novo vieram morar nas suas propriedades e nas suas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os servidores do templo. Porém, alguns dos filhos de Judá, dos filhos de Benjamim, dos filhos de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Inri, filho de Bani, filho de Pérez, filho de Judá. Dos Silonitas, Asaías, o primogênito, e os seus filhos. Dos filhos de Zerá, Jeuel e os seus irmãos, 690 ao todo. Dos filhos de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Odavias, filho de Assenoá, Ibinéias, filho de Jeroão, e Elá, filho de Uzi, filho de Micre e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnijas. E os seus irmãos, segundo as suas gerações, 956 ao todo. Todos estes homens foram chefes de famílias nas casas de suas famílias. Dos sacerdotes, Gedaías, Jeoiaribe, Jaquim, Azarias, filho de Uquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, chefe da casa de Deus. Adaías, filho de Jeroão, filho de Pazur, filho de Malquias, e Massai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imer, bem como os seus irmãos chefes das suas famílias, 1760 ao todo. Homens capazes para a obra do ministério da casa de Deus. Dos levitas, Semaías, filho de Assub, filho de Asricão, filho de Asabias, dos filhos de Merari, Baquebacar, Eres, Galau e Matanias, filho de Mica, filho de Zicre, filho de Asaf, Obadias, filho de Semaías, filho de Galau, filho de Gedutum, Berequias, filho de Asa, filho de Eucana, morador das aldeias dos Netofatitas. Os porteiros, Salum, Acube, Talmon, Aimã e os irmãos deles. Salum era o chefe. Estavam até agora de guarda à porta do rei, do lado leste. Tais foram os porteiros dos arraiais dos filhos de Levi. Salum, filho de Coré, filho de Abiasaf, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seu pai, e os coraitas estavam encarregados da obra do ministério e eram guardas das portas do tabernáculo. E os seus pais tinham sido encarregados do arraial do Senhor e eram guardas de entrada. Finéias, filho de Eleazar, os regia nesse tempo, e o Senhor estava com ele. Zacarias, filho de Meselemias, era o porteiro da entrada da tenda do encontro. Todos estes, escolhidos para guardas das portas, foram 212. Estes foram registrados pelas suas genealogias nas suas respectivas aldeias, e Davi e Samuel, o vidente, os constituíram cada um no seu cargo. Eles e os seus filhos guardavam os portões da casa do Senhor, isto é, na casa da tenda. Os porteiros estavam aos 4 lados, a leste, a oeste, ao norte e ao sul. Seus irmãos que habitavam nas suas aldeias tinham de vir
de tempos em tempos para servir com eles durante 7 dias, porque havia sempre naquele ofício 4 porteiros principais, que eram levitas, e tinham em seu encargo as câmaras e os tesouros da casa de Deus. Estavam alojados ao redor da casa de Deus porque estavam encarregados da vigilância e tinham o dever de abrir os portões todas as manhãs. Alguns deles estavam encarregados dos utensílios usados no culto, porque estes eram contados quando eram trazidos e quando eram tirados. Outros havia que estavam encarregados dos móveis e de todos os objetos do santuário, bem como da melhor farinha, do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias. Alguns dos filhos dos sacerdotes confeccionavam as especiarias. Matitias, dentre os levitas, o primogênito de Salum, o coraíta, era o encarregado de fazer os pães para as ofertas. Outros dos seus irmãos, dos filhos dos coatitas, tinham o encargo de preparar os pães da proposição para todos os sábados. Quanto aos cantores, chefes das famílias entre os levitas, ficavam alojados nas câmaras do templo e estavam isentos de outros serviços, porque dia a dia estavam ocupados no seu serviço. Estes foram chefes das famílias entre os levitas, chefes em suas gerações, e moravam em Jerusalém. A impressão que eu tenho, né, é que o primeiro livro das crônicas, aliás, os dois livros das crônicas, eles têm um foco, um objetivo mais dedicado ao pessoal que retorna do exílio, para instruir eles sobre quem foram seus antepassados, o que fizeram seus antepassados, vai falar sobre os reis, aquelas histórias todas, mas com o objetivo de orientá-los a não caírem nos mesmos erros, né? E a restabelecerem uma vida religiosa tal como o Senhor Deus espera, né? Então, me parece que esse é o objetivo, né, do livro das crônicas. Tem um foco específico no povo de Deus que retorna do exílio. Seguindo aqui, versículo 35. Em Gibeão habitou Jeiel, pai de Gibeão, cuja mulher se chamava Maaca, e também o seu filho primogênito Abdom, e ainda Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote gerou Simeia. Estes moraram em Jerusalém, perto dos seus irmãos. Ner gerou Quis, e Quis gerou Saul. Saul gerou Jonatas, Malquizua, Abinadab, Esbaal, filho de Jonatas. Foi Merib Baal, e Merib Baal gerou, filho de Jonatas foi Merib Baal, e Merib Baal gerou Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tareia. Acais gerou Jairá, e Jairá gerou Alemete, Asmavete e Zinri. E Zinri gerou Moza. Moza gerou Bineá, de quem foi filho Refaías, de quem foi filho Eleasa, de quem foi filho Azel. Azel teve 6 filhos, cujos nomes foram Asricão, Bocro, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos estes foram filhos de Azel. Muito bem, e aí vai começar aqui a narrativa histórica a partir da derrota de Israel e a morte de Saul. Então não vai lá do comecinho, né? Vai a partir da morte de Saul em diante, porque o reinado de Davi foi muito mais significativo, né? Uma história muito mais importante, vamos dizer assim, para a formação do povo de Israel no restabelecimento da vida religiosa pós-exílio. Deixa eu ver se eu posso comentar alguma coisa a mais aqui. Ok, vamos adiante, vamos ao capítulo 10. Os filisteus lutaram contra Israel, e os homens de Israel, fugindo da presença dos filisteus, caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. A batalha se intensificou contra Saul. Os flecheiros o avistaram e ele foi ferido gravemente. Então Saul disse ao seu escudeiro:
Arranque a sua espada e atravesse-me com ela, para que não venham esses incircuncisos e zombem de mim. Mas o seu escudeiro não quis fazer isso, porque estava com muito medo. Então Saul pegou a sua própria espada e se lançou sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, também se lançou sobre a espada e morreu com ele. E assim morreram Saul e os seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente com ele. Quando os homens de Israel que estavam no vale viram que o exército de Israel fugiu e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. E aconteceu que no dia seguinte, quando os filisteus foram tirar os despojos dos mortos, encontraram Saul e os seus filhos caídos no monte Gilboa. Despojaram os mortos, pegaram a cabeça de Saul e as suas armas e enviaram mensageiros pela terra dos filisteus ao redor para levar as boas novas a seus ídolos e ao povo. Puseram as armas de Saul no templo de seu Deus e a sua cabeça a fixaram no templo de Dagom. Quando todos os moradores de Jabes de Gileade ouviram tudo o que os filisteus haviam feito com Saul, todos os homens valentes se levantaram, pegaram o corpo de Saul e os corpos dos filhos e os trouxeram a Jabes. Depois sepultaram os ossos deles debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram 7 dias. Assim Saul morreu por causa da transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, que ele não tinha guardado, e também porque consultou uma médium, e não o Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Então, é muito significativo porque 1 Crônicas começa a história a partir da morte de Saul, né? É muito significativo. Por quê? Porque está buscando instruir esse povo que está sendo restabelecido a sua terra sobre o que evitar, o que não fazer de errado, para que seja um reino próspero, para que as coisas caminhem bem, não é? É mais ou menos a ideia de aprender com os erros dos antepassados, não cair nos mesmos erros. Muito bem, lemos o capítulo 9, o capítulo 10, agora vamos ao livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes, ou o pregador. Versículo 1, palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Não está aqui o nome de Salomão, mas a gente sabe que foi Salomão quem escreveu este livro. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. A palavra vaidade vai aparecer muitas vezes no livro de Eclesiastes, mas a gente não deve interpretar essa palavra como vaidade no sentido ali do cuidado pessoal com sua aparência, com a vestimenta, essas coisas como a gente costuma pensar na vaidade como esse... Uma pessoa vaidosa, geralmente a gente pensa em alguém que se cuida, alguém que se maquia, alguém que está sempre preocupado com a sua aparência, né? Não é especificamente isso, embora isso também seja vaidade. A palavra hebraica, ela em alguns momentos é traduzida por ídolos, por inutilidade, por algo vão. Vaidade tem a ver com algo vazio, algo sobre o que você não consegue se sustentar. Eu sempre lembro da ideia de uma bolha de sabão. Vaidade é como uma bolha de sabão. Você, no momento que você pega aquilo, estoura e você não consegue se segurar, você não consegue pegar aquilo, né? Na nova versão internacional, a NVI, a palavra vaidade aparece como inutilidade. Inutilidade. E na NTLH, nova tradução linguagem de hoje, aparece traduzida como ilusão. Então é um campo semântico aí abrangente, mas tenha sempre isso em mente. Vaidade é algo vazio, algo sobre o que nós não podemos nos apoiar. Tá? Então, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Versículo 3. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol?
Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Essa ideia do debaixo do céu, debaixo do sol aqui, também é bastante recorrente, né? Ele está vendo as coisas a partir dessa perspectiva. Tá? Debaixo do sol, as coisas parecem não fazer muito sentido. Parece que a gente não pode se apoiar nas coisas que estão aqui debaixo do sol. Mas há algo para além do sol, algo que está acima e no qual a gente pode se pautar e se firmar. Essa talvez seja a tese central desse livro. Então, geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta, o sol se põe e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte, dá voltas e mais voltas e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar por onde correm os rios, para lá eles voltam a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa de que se possa dizer, veja, isso é novo? Não. Já existiu em tempos passados, muito antes de nós. Já não há lembrança das coisas que se foram e das coisas que ainda virão, também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Olha que reflexão interessante, né, que ele está fazendo aqui, das coisas, ela parece um ciclo, né? Parece que tudo passa e aí volta, algo semelhante ao que já foi, e assim sucessivamente. Ele é meio depressivo aqui, fala, nossa, aqui não tem sentido as coisas, né? Não dá para a gente se saciar com aquilo que os nossos olhos veem ou com aquilo que nossos ouvidos ouvem. Né? Aquilo que é importante hoje, amanhã não vai ser. O que vai ser importante na geração futura, na geração seguinte não vai ser mais tão importante, talvez nem mesmo se lembre daquilo. Né? Nesse sentido, não há nada de novo. As distrações e tudo mais, tudo é ilusão. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a me informar com sabedoria a respeito de tudo que se faz debaixo do céu. Que enfadonho trabalho Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Então ele se vê na posição de alguém que investiga, alguém que quer perscrutar, quer conhecer, quer se informar a respeito das coisas que estão aqui debaixo do céu. E ele diz, esse trabalho é muito enfadonho. Isso que os homens têm de fazer, descobrir as coisas, conhecer as coisas, é um trabalho pesado. Vi todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade e correr atrás do vento. É como você se esforçar demais para alcançar algo que você não vai conseguir pegar. Aquilo que é torto não pode ser endireitado, e o que falta não pode ser contado. Eu disse a mim mesmo, eu me tornei importante e superei sabedoria todos os que governaram em Jerusalém antes de mim. O meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Assim, procurei conhecer a sabedoria e saber o que é a tolice e a falta de juízo, mas descobri que também isso é correr atrás do vento. Quer dizer, até se você busca conhecer o que é a tolice e a falta do entendimento, até isso é vaidade, é correr atrás do vento, é inútil. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta o seu conhecimento aumenta também a sua dor. É uma visão bem difícil, né? Fala, nossa, mas então não há sentido nenhum em nada, a gente não deve conhecer, não deve ter prazer em nada. Não faz sentido viver uma vida sábia, mas também não faz sentido viver
de forma ignorante, tola e sem juízo? Bom, essa é a reflexão inicial que ele está fazendo aqui. Tudo é vaidade aqui debaixo do céu, para a gente pensar um pouquinho, tá bom? Essa foi a leitura de hoje. Amanhã a gente continua, ou depois a gente continua. Quando Deus permitir, a gente continua, tá bom? Se Deus quiser, a gente vai estar aí na próxima leitura. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.